Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes responderei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estamos chegando aqui ao final do Sermão do Monte. Jesus Cristo aqui está falando dos falsos profetas. E esses 3 versículos, quero resumi-lo em um tema: a hipocrisia inconsciente. Não é algo incurável, porém é algo poderoso e pode levar o homem ao vazio. É algo que serve de base para determinar a autoilusão. Diz respeito à falsa doutrina de segurança de salvação. Colocar o coração naquilo que temos como verdade, criadas por nós mesmos, ou usarmos textos da Bíblia sem sofrermos a mudança do mesmo. Exemplo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa é uma expressão bíblica, ou seja, dizer o que Jesus disse sem crer de fato, isso é hipocrisia inconsciente. Isso pode levar a pessoa a ter uma vida a partir destas frases repetidas, ou melhor, é o ato de repetir o que Jesus disse. Já sai dizendo, sou salvo. E isso pode ser autoilusão. Fazer declarações ou mero proferir tais palavras não garante salvação. Vamos um exemplo em Marcos 1:24. Os demônios sabem quem é Jesus e dizem coisas certas a respeito dele. No entanto, são demônios e estão condenados eternamente. Jesus Cristo destaca aqui o formalismo religioso. Repetir declarações, pôr sua fé em declarações, não em Cristo. Essa é a diferença. Ele depende das afirmações para a sua autossustentação. Capítulo 3, verso 18 de 1 Coríntios, Paulo alerta, não vos enganeis. Focar a fé em fórmulas repetitivas, sem ter uma real convicção de uma regeneração. A regeneração é marcada pela vida de Deus evidenciada em nosso homem interior. Se a vida de Deus não é evidenciada no nosso homem interior, a pessoa está vivendo uma autoilusão. Isso é muito perigoso. Veja o que Jesus disse. Naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino dos céus. E eles vão alertar, ou seja, vão aqui reclamar ou colocar diante de Jesus, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ok, a pessoa faz milagre, nós fizemos, não está dizendo aqui que essas pessoas têm uma vida regeneradas. Elas estão mostrando aqui algo que fizeram, né? Mas na verdade em seus corações não nasceram de novo. Porque em seguida, no verso 23,
Jesus vai dizer assim: então lhes direi explicitamente, não vos conheci, ou não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então temos aqui uma forte declaração de Jesus. Em 1 João capítulo 2, verso 4, o escritor diz assim: se conhecemos, guardamos os seus mandamentos. Se a pessoa conhece a Deus, guarda os mandamentos de Deus. E aqui Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então toda pessoa que não atenta para os mandamentos, não para a salvação, mas como evidência da salvação, é algo comprometedor. Ou seja, pode ser uma autoilusão muito forte. Em 1 João 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Existem pessoas que dizem: eu sou de Deus, mas vive na prática do pecado. É o que ele diz aqui: vós que praticais a iniquidade. 1 João 3,14, ele diz: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama está na prática da iniquidade, porque não existe um meio termo. A vida sem hipocrisia é a vida marcada pelo amor ao próximo. Toda pessoa que odeia o seu próximo vive na hipocrisia. E essa hipocrisia, a pessoa às vezes pensa que está firmado na rocha. Que nem aquelas pessoas que Jesus ali estava ensinando, alguns que chegaram ali para ouvir da pregação de Jesus. A vida sem hipocrisia é uma vida de evidência das Escrituras nas ações e nas reações da pessoa. Então a prática dos pecados é que Jesus conclui no seu 3º versículo: vós que praticais a iniquidade. Mas primeiro ele diz: eu não vos conheço. E quando ele afirma não vos conheço, capítulo 4, verso 7, 1 João, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então temos as evidências de uma vida sem hipocrisia. Marcamos aqui a vida de hipocrisia inconsciente, aquela pessoa ou aquelas pessoas que dizem terem Deus, mas não amam o seu próximo. Não tem a evidência desta vida. Pois ele diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então essa é a evidência da regeneração. Não é a pessoa sair repetindo palavras como se aquelas palavras, só nelas resolvesse o problema. Mas não vão no espírito daquelas palavras de Jesus, quando ele diz: todo aquele que crê será salvo. Jesus diz explicitamente: não vos conheço. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então essa pessoa que não ama, se Jesus voltar hoje, é uma evidência bem forte de que essa pessoa será rejeitada. Porque Jesus disse: eu não vos conheço. Mas a Bíblia diz: todo aquele que ama conhece a Deus. Quem nasceu de novo exibe o amor como prova de que Deus é seu Pai. E quem exibe o ódio é porque Deus não é o seu Pai. Isso é uma matemática muito simples e fácil de compreender. Temos aqui as pessoas que dizem terem fé. Senhor, fazemos isso, fazemos aquilo. Temos a fé que diz, mas não tem a fé que é diferente. Dizer que é uma coisa, antes da gente dizer algo,
A gente já sabe, Deus já sabe o que a gente é, nem precisa falar. A fé, ela se manifesta em boas obras. E Jesus vai dizer: vós que praticais a iniquidade. Então são pessoas que não praticam boas obras, pois não existe boas obras fora de Jesus. Por isso, Jesus alerta sobre a hipocrisia inconsciente. A pessoa achar que é uma coisa sem ser. Jesus evidencia a prática da iniquidade para aqueles homens ou para aquelas pessoas. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então aqui é um chamado para avaliação, um chamado para a pessoa fazer uma autorreflexão sobre a sua vida, fazer perguntas para si, né? Como eu estou vivendo? Para quem eu estou vivendo? Qual a parte motivadora da minha vida? Então são perguntas que a pessoa pode fazer para si mesma. Existem pessoas que vivem restrita a certas ideias materialistas e outros são restritos a ideias até da Bíblia, mas não crendo no autor da Bíblia. Jesus Cristo mostra com clareza que aquelas pessoas vão chegar diante dele alegando coisas, fatos que eles disseram que fizeram, mas são fatos que Jesus Cristo não está olhando aqui. Ele está dizendo que não conhece aquelas pessoas. Então, devemos olharmos com cuidado. Ou seja, olhar com cuidado aonde estamos. Jesus, assim, você observa, todos nós observamos que a Bíblia aqui e acolá adverte. Observai se está na fé, se vive na fé. Então Jesus Cristo alerta aqui sobre a hipocrisia inconsciente. Pessoa que pode passar a vida toda achando que tem Deus, igual a Paulo. Ele achava que tinha Deus. Mas ali no caminho de Damasco, ele pôde perceber que não tinha Deus. Por isso, é tempo de olharmos cada um de nós. Porque naquele momento ali, não vai ser o momento para avaliar. Hoje nós temos a oportunidade e podemos fazer uma avaliação à luz das Escrituras. E que Deus nos abençoe.